Fala concurseiro e concurseira aqui do canal de redação da Nath. Eu decidi gravar esse vídeo trazendo uma redação nota máxima no último concurso da banca Sebrasp. Inclusive já quero começar esse vídeo agradecendo a esse ser humano maravilhoso que está aí também aqui no canal do YouTube, chamada Emília, que é concursada pelo IBAMA. Ela está produzindo também conteúdos, ensinando os concurseiros e concurseiras aí, dando bizu para quem vai fazer esse concurso já. IBAMA e ICMBio também valem as informações. Ela quebrou tudo no último concurso da banca Sebrasp, alcançou nada mais, nada menos que 19,6 de 20, que valeu a prova do concurso, né? Lá anteriormente. E aí eu pedi permissão para ela para poder fazer aqui no meu canal uma análise da redação que colocou ela dentro do IBAMA, e ela cedeu. Já começo esse vídeo agradecendo e trago aqui informações para vocês. Vou mostrar aqui para você o passo a passo, o que é que ela fez para poder chegar nesse nível, para poder alcançar a nota máxima, quais foram as estratégias, o que é que funcionou, tá? Porque uma redação que alcança essa nota significa o quê? Significa uma redação que teve o quê? Muito conteúdo. Vou mostrar aqui, deixa eu abrir mais uma outra parte aqui do espelho de correção, ó. Com relação à apresentação, estudo textual, legibilidade, que no concurso anterior valeu 1 ponto. Para esse concurso deve valer uma nota um pouquinho maior, porque anteriormente a redação do último concurso do IBAMA estava valendo 20 pontos, e nesse concurso agora vai valer 30 pontos. E aqui foi uma prova discursiva com 3 tópicos, e para cada tópico valeu aqui 6 pontos o primeiro, 6 de 6, 6,5 o segundo tópico, ela tirou 6,5 também, e terceiro tópico, 6,5 também, quebrou tudo, o que impediu que alcançasse 20 de 20 foram aí algumas questões relativas à microestrutura, que eu ensinei um pouco sobre sobre a forma de avaliação da banca Sebrasp, no último vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição, que eu trouxe mais informações acerca dos conteúdos para as provas discursivas do IBAMA e ICMBio. E também vou aproveitar aqui nessa aula para poder trazer, além de informações de estratégias que ela utilizou para poder alcançar a nota máxima na prova discursiva do Sebrasp, também vou aproveitar o embalo aqui e mostrar para vocês, né, com espelho de correção, como que a banca avalia e quais foram os pontos aqui que acabou fazendo com que ela fosse penalizada com questão de décimos por questões relativas ao uso da norma culta padrão, ou até mesmo questões relativas à grafia, tá bom? Vou mostrar para vocês primeiro como que foi a estrutura aqui de cobrança, né? Como que foi a proposta de redação. A redação que ela fez foi para o cargo de analista administrativo, foi essa prova aqui, com um texto motivador, né, muito básico. A banca aqui nem colocou a referência. Provavelmente quem elaborou a prova foi quem criou esse fragmento. Depois vai aqui nesse padrão da banca, né, com texto motivador, as aplicações do mapeamento de competências à gestão de pessoas nas organizações. Por se tratar de um cargo de analista administrativo, o que é que a banca fez? Cobrou um conteúdo, exigiu que o candidato trouxesse aqui no conteúdo que abordasse questões que tivessem relação com o trabalho que o agente, na verdade o analista, iria encontrar. 3 tópicos também, como é muito padrão da banca, e sem no enunciado pedir para que o candidato se posicionasse, ou seja, se tratava de um texto dissertativo expositivo, aquele que você só precisa expor as informações. Observa aqui também, ó, que a primeira palavra que aparece no comando de cada um desses tópicos estava o quê? No plural. Aplicações, ou seja, o candidato, para poder merecer a nota máxima de conteúdo, precisava trazer mais de um exemplo de aplicações de avaliação, de aplicações de diagnóstico, e no terceiro tópico, aplicações para recrutamento e seleção de pessoas. Para quem vai fazer para esses concursos que estão aí com editais abertos, né, IBAMA e ICMBio, para cargos que têm relação aí com questões relativas a meio ambiente, analista ambiental, técnico ambiental. A proposta provavelmente será muito mais semelhante a essa aqui, que eu trouxe para vocês, só para comparar. Inclusive, se você ainda não fez, se você ainda não treinou, não praticou a redação, você pode também pegar essa proposta aqui e praticar, porque o Sebrasp é uma banca que gosta de repetir temas. Olha como a estrutura também foi bem parecida. Um texto motivador e o comando do tópico, aqui não apareceu o tema geral, né, logo de cara, mas tinha aqui o direcionamento, e o texto motivador também te dá um direcionamento
de qual que é a temática que você vai precisar necessariamente abordar na prova discursiva. Ó, as palavras-chave que aparecem aqui, ó. Monitoramento anual, consolidado para monitorar o desmatamento do bioma cerrado, como, por exemplo, a Amazônia Legal. Isso tudo tem relação com a temática geral. E os 3 tópicos, também mantendo esse padrão. Uma coisa que foi muito interessante também, já para abrir para vocês, vou deixar também aqui embaixo na descrição o vídeo que eu encontrei, né, essa redação nota máxima, que ela trouxe informações de como que ela fez ali na prova discursiva, como que ela estudou. E eu achei muito engraçado, teve um momento do vídeo que a Emília falou que ela deu a sorte de ter caído na prova discursiva uma temática que ela estudou. Eu acho muito interessante quando o concurseiro fala isso, que deu sorte de ter caído o que ela estudou. Não é sorte, gente. É estudo. Se você não estudar os conteúdos, se você não se preparar, se você não escrever redação, né, se você não praticar, não só com relação a se abastecer de conteúdo, e tudo isso tem um valor enorme, porque isso vai fazer com que aumente a chance de você dar sorte de cair um conteúdo que você estudou. Mas não adianta só estudar, você precisa praticar, tá? A redação que ela apresentou nitidamente é de uma candidata, foi de uma candidata que praticou redação, que entendia muito bem aqui de questões relativas a uso da norma culta padrão, que sabia como estruturar a redação muito organizada, muito bem organizada, com muito conteúdo, com muita informação, né? E sem mais delongas, vou trazer aqui o texto para vocês, aqui na íntegra, para vocês poderem ver como foi que essa redação foi escrita. Então, aqui como começa: critérios relacionados à apresentação textual, legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos, alcançou a nota máxima. Então, que critério é esse? O que é que o examinador vai olhar? Primeiro, a apresentação, né? Vai olhar se a apresentação está decente, se é um texto que não possui muitas rasuras. Em alguns momentos, existe rasura que a banca penalizou, depois eu vou mostrar para vocês exatamente o que a banca penalizou. Mas é um texto que respeita as margens laterais, em alguns momentos aqui ultrapassa só um pouquinho, né? Mas como não é tão incidente, a banca acabou não penalizando por isso, atribuiu a nota máxima. Outro critério também que entra aqui é com relação à legibilidade. Talvez nesse print aqui, nessa copy, né, que eu peguei, não esteja tão legível, mas provavelmente a versão original o examinador consiga ver melhor aqui dentro de uma tela. É por isso que a sua letra também precisa ser bem legível, porque o examinador ele vai corrigir a sua redação, a versão digital, ele não vai corrigir a sua redação na versão da folha. Então, quanto melhor você caprichar na sua letra, mais fácil será para o examinador identificar aí as palavras que você escreveu, porque a versão que ele vai receber é assim como a que eu estou lendo aqui, que você está lendo, será uma versão digitalizada. Legibilidade, ok, né? Percebe-se que a letra é clara, que não tem muito aquela letra, aquele garrancho aí que dificulta a análise do examinador. E também outro critério que tem relação aqui com a indicação de parágrafos, né? Dá um recuo aqui no início de cada um dos parágrafos, dá para ver. A única coisa que eu recomendo é que vocês deem um recuo um pouquinho maior, né? Pode ser aqui um pouquinho maior, uns 2,5 cm, né? Que foi um recuo curto, mas só para garantir, eu daria aqui um recuo maior e sempre recomendo aos meus alunos que deem um recuo um pouquinho maior, mais ou menos aí uns 2,5 cm. Então aí alcançou nota máxima nesse primeiro critério, que muita gente ignora, mas que questões de décimos podem ser decisivos aí se você vai ter o seu nome na lista de aprovados ou não. Agora, bora aqui para o conteúdo. Primeiro tópico, bora voltar aqui para a proposta. Voltar essa aqui. Aplicações para avaliação de desempenho e para retribuição. Começa aqui, ó. O mapeamento de competências. Olha como ela introduz aqui a redação. O mapeamento de competências diz respeito a uma metodologia de tratamento do funcionário que vai do encontro da moderna abordagem deste como indivíduo ativo e reflexivo no que diz respeito ao desempenho de suas atribuições, ao contrário da visão clássica de Taylor. E então aqui já começa o texto com uma
contextualização. Este funcionário é, na sua moderna gestão de pessoas, considerado um parceiro da organização capaz de contribuir decisivamente para o desenvolvimento desta. É o seu diferencial. Aqui na linha 4, vou até observar que se a banca nessa ocasião penalizou. Linha 4, aqui a banca não acusou nada, tá? Mas já deixa aqui de antemão, inclusive isso se repete aqui na linha 18, ó. Vou assinalar aqui, linha 4 e linha 18. Sempre que você desistir de uma palavra, como foi o caso aqui, colocou um pronome possessivo, e desistiu e trocou pelo artigo. Ela desistiu da palavra da forma correta, né? Você não precisa rabiscar assim a palavra quando você desistir, porque isso vai ser considerado pela banca uma rasura. Você só faz exatamente como ela fez, coloca aí um tracinho suave para indicar que você está desconsiderando aquela palavra. Só que o que é que eu recomendo? Que você escreva a palavra não por cima da palavra que você desistiu, mas escreva a palavra imediatamente ao lado. Aqui também poderia ter continuado, né? Desistiu aqui e continuaria, colocaria essa palavra ou essa expressão aqui na linha posterior. É mais garantido que a banca não vá penalizar se você segue isso que eu estou te falando. Aqui ela não foi penalizada, mas eu recomendo que você não coloque a palavra por cima, porque pode ser que isso foi aqui se tratando de um concurso de 2013. A banca ela mudou aí algumas questões com relação aos critérios microestruturais, então acredito que hoje a banca pode penalizar por essa questão. Mas segue aqui, bora voltar para o conteúdo. Percebe aqui também que ela usou intencionalmente palavras-chave que aparecem no comando do tópico. Bora voltar aqui um pouquinho para a proposta. Aplicações para avaliação de desempenho e para retribuição. Já aparece aqui na linha 2. Metodologia, abordagem, indivíduo, desempenho. Aqui já aparece desempenho. Uma das palavras-chave. E suas atribuições total. Depois segue aqui. Para o desenvolvimento desta, 2 pontos, é o diferencial. O mapeamento de competências aplicado à avaliação de desempenho. Aqui novamente, as palavras-chave sendo utilizadas intencionalmente na redação, porque vai ficar mais fácil para o examinador encontrar a resposta na sua redação. Quando você começa a usar essas palavras-chave de forma intencional, você indica, aqui eu estou respondendo ao que o comando tópico quer. Mapeamento de competências aplicado à avaliação de desempenho. Identifica competências, aqui parênteses, conhecimentos necessários do desempenho de uma atividade, habilidades, capacidade de fazer algo a partir de conhecimento de que se dispõe e atitudes. Aqui, essa foi a forma correta de desistir de uma palavra, né? Que se desistiu e já escreveu na linha posterior, as quais se referem ao querer fazer, né? Como é a expressão informal, usou aqui as aspas de forma correta. Isso é, a adequada função entre competência e habilidade. Aqui, o uso dos parênteses, muita gente confunde, que acha que quando você quer desistir de uma palavra, você vai usar os parênteses. Mas a função dos parênteses não é essa. A função dos parênteses aqui assume um destaque também, e ela usa os parênteses para poder indicar uma explicação. Observa, habilidades. O que são habilidades? Capacidade de fazer algo a partir de conhecimentos de que se dispõe, né? Todos os parênteses que são pontuados aqui na redação, eles possuem a função de enfatizar e também de indicar que naquele fragmento, naquela passagem, você está explicando alguma coisa. Essa que é a real função dos parênteses no texto. E habilidade em contradiças no funcionário, aqui também evitar, a banca não penalizou, mas você deve evitar colocar o hífen abaixo, coloca sempre ao lado. Se você vê que não vai dar tempo de escrever a palavra, aliás, não vai ter espaço para escrever a palavra, termina ela um pouquinho antes e coloca o hífen do lado. Estou dando essas informações, né? Porque nessa ocasião a banca não penalizou, mas a banca pode sim penalizar também por essas questões. Habilidades em contradiças no funcionário e que sejam decisivas para o alcance dos objetivos estratégicos da organização e o alcance da sua missão. Ponto. Aqui já vai indicar
já vai começar um outro parágrafo. Bora voltar aqui um pouquinho para a proposta, né? Aplicações do diagnóstico de necessidades para o planejamento educacional e para trilhas de aprendizagem. Agora o examinador vai buscar essa resposta. E percebe aqui que todas as informações que ela introduz, né, como eu já mostrei em redações anteriores, quando você introduz informação, é importante que você traga o quê? Uma explicação básica. Não precisa se aprofundar, até porque se trata de um texto de 30 linhas, você não vai ter espaço para poder se aprofundar com relação aqui às habilidades, né, como ela separou, com relação às atitudes, com relação à avaliação de desempenho, mas todas as ideias que você introduz e os exemplos que você introduzir na sua prova discursiva, você precisa pelo menos trazer aqui uma explicação básica para poder sustentar, né, e para poder aumentar o valor argumentativo ali no desenvolvimento do seu parágrafo. Depois aqui começa na linha 9, introduz um parágrafo novo. Eu sempre recomendo para os meus alunos, para quem me acompanha aqui no canal, de sempre começar o parágrafo do desenvolvimento com algum conectivo, né, que optou em não começar. O início do texto, óbvio, não precisa, né, porque a função do conectivo é estabelecer a relação entre as partes, mas eu recomendo que a partir do segundo parágrafo de desenvolvimento, você sempre coloca aqui um conectivo. Poderia aqui, qual conectivo que poderia ser utilizado na linha 9? Nesse viés, nessa perspectiva, dessa forma. Ao ter o desempenho avaliado, segundo as suas competências através da avaliação por resultados, por exemplo, o funcionário, é muito importante, né? Sempre trazer exemplos para cada assunto abordado na redação. O funcionário parceiro sabe de antemão a partir de quais critérios será avaliado, dispondo, assim, de mais possibilidades de agir harmonicamente rumo à concretização dos objetivos da organização e de seu crescimento. Aqui, exemplo concreto, né? Aquela parte que eu falo aqui, como, por exemplo, o funcionário parceiro sabe de antemão a partir de quais critérios será avaliado, dispondo, assim, de mais possibilidades de agir harmonicamente rumo à concretização de seus objetivos, dos objetivos da organização e de seu próprio crescimento. Isso é exemplo concreto. Contextualização, explicação, exemplos concretos, exemplos palpáveis, né? Não parece, quando você lê a redação, não parece que foi coisa tirada da cabeça do candidato. Depois segue, os quais andam intrinsecamente relacionados. Aqui na linha 12, a banca acusou um desvio. Bora voltar aqui para o espelho de correção. A banca acusou aqui, um desvio de morfossintaxe. Na verdade, a banca também acusou um desvio de morfossintaxe na linha 8. Bora ver o que é que a banca acusou aqui. Vamos procurar. Linha 8. Em contradiças no funcionário em que sejam decisivas para o alcance dos objetivos estratégicos da organização e para o alcance dos objetivos estratégicos, aqui ela opta em colocar um artigo. E aqui falta, né? Para o alcance dos objetivos estratégicos da organização e o alcance da sua missão. Então, aqui é uma questão relacionada que entra no critério de morfossintaxe e que tem relação com o paralelismo sintático. Se você faz aí, enumera alguns exemplos e opta no início em colocar um artigo, você precisa colocar o artigo anteriormente aos demais exemplos. Linha 12. Aqui eu acredito que a banca penalizou com relação a essa parte aqui, os quais andam intrinsecamente relacionados, porque aqui inicia um parênteses, mas não encerra. Faltou, né? Depois segue, os critérios de avaliação e os resultados a serem alcançados, uma vez conhecidos pelo gestor e pelo funcionário, concorrem ainda para uma adequada retroalimentação de informações, também denominadas feedback. Outra questão também, que é muito importante e que faz toda a diferença na relação, é com relação, como eu mencionei antes,
ao uso dos conectivos, ao uso de palavras-chave que vão aí estabelecendo a ligação entre as partes do texto e estabelecendo a ligação entre as ideias que você vai apresentando. Aqui é uma redação que apresenta muito conectivo. Pode não apresentar os conectivos que eu recomendo no início do parágrafo, mas dentro dos parágrafos você encontra conectivos. Ó. Por exemplo, aqui, o desta, o deste, são também exemplos de conectivos, né, que eles têm essa função no texto, que é fazer referência a algo que foi anteriormente mencionado, ou antecipar algo que você vai antecipar uma informação que você ainda vai introduzir aqui, como por exemplo na linha 4. Bora ver o que é mais. Ó. Isso tem a função também de fazer retomada a algo que já foi dito, dispondo assim, né, uma conjunção que indica uma conclusão, um desfecho de uma ideia, não, um resumo de uma ideia, ainda aqui na linha 13. Todas essas palavras são elementos que vão conferindo essa progressão textual e que é muito importante que apareça, porque são palavras que elas vão ajudar, né, na leitura do examinador ou qualquer outro leitor que estiver lendo o texto em entender o que é que a pessoa, o que é que o escritor, né, no caso, o candidato, está expressando. Então, coloca aí para você, seria aí na sua redação como um dos elementos fundamentais, elementos coesivos. Quais são eles? Pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, conjunções, tá? Tudo isso são os elementos que estabelecem a conexão entre as partes que vão dando essa sequência lógica das ideias. Vou voltar aqui para a linha 12. Os critérios de avaliação e os resultados a serem alcançados, uma vez conhecidos pelo gestor e pelo funcionário, concorrem ainda para uma adequada retroalimentação de informações, também denominada feedback. Ser avaliado através dos critérios já mapeados e definidos como identificáveis em si, de outro modo o funcionário em questão não seria parte da organização, protege o funcionário de desvios de avaliação, ao que introduziu uma informação e depois trouxe uma informação complementar para poder comprovar, né? Aqui, ó, usar a estratégia da comprovação. Bora lá, sumi aí da tela, pelo que eu percebi aí, mas agora voltei aqui aparecendo, né, nesse vídeo. Estava falando aqui do onde, que é onde ele não tem essa função de retomar elementos anteriores que não sejam necessariamente um local físico. Então, quais palavras eu posso utilizar aqui na minha redação, no meu texto, para substituir o onde? Aqui, ó, como ser avaliado em pouco rigor o efeito dessa tendência na qual seu desempenho, nota, é fortemente afetado pela média dos demais funcionários. Depois segue na linha 17. O mapeamento de competências aplicado na avaliação de desempenho é possibilitador de feedback. Portanto, ó aqui, mais um elemento coesivo aparecendo. Contribui para a personalização da avaliação e na valorização do funcionário parceiro capaz de atuar decisivamente na organização. Fechou aqui. Né? E também fechou o parágrafo com um elemento coesivo indicando que está finalizando a ideia. O portanto, para finalizar, por fim, muita gente tem dúvida e acha que você só deve utilizar essas palavras no final da sua redação, mas você pode sim utilizar no final do parágrafo para poder indicar ali que você está concluindo, encerrando uma ideia. Percebe também que é uma redação com muito conteúdo, com muito exemplo e comprovação o tempo inteiro, né? É aquela coisa, o candidato para poder alcançar a nota máxima, como a Emília alcançou na prova da banca discursiva Sebrasp, você precisa ter muito domínio sobre o tema. Como que você faz isso? Como ela, dando a sorte de estudar e cair no tema que ela estudou. O mapeamento de competências também desempenha um papel importante no que diz respeito à educação corporativa. Bora ver aqui, né, aplicações para o recrutamento e seleção de pessoas. Tópico 3. No que diz respeito à educação corporativa, que é um investimento que se faz na capacitação dos funcionários, a estratégia de visualizar competências, conhecimentos, habilidades e atitudes dos funcionários aos objetivos estratégicos da organização, norteará o desenvolvimento das universidades corporativas, de programas de coaches, tutorias, programas de educação à distância,
Ó quantos exemplos que ela traz aqui na redação, né? Vou até colocar aqui, ó, chuva de exemplos. Essas modalidades de capacitação associadas ao mapeamento de competências identificam necessidades de treinamento e desenvolvimento de seus funcionários, sendo este uma forma de ampliar competências com alteração do nível hierárquico ao longo prazo e uma forma de aperfeiçoar habilidades no cargo atual, sempre articulando as competências do indivíduo como objetivos estratégicos da organização. Então, volta aqui a questão que eu falei. Ela primeiro enumera aqui exemplos e não só apresenta os exemplos, como traz em seguida, ó, uma explicação básica para poder sustentar todas aquelas ideias apresentadas, essas modalidades de capacitação associadas ao mapeamento e tal. Então, são exemplos seguidos de quê? De explicação básica. Isso vai fazer com que a sua redação tenha argumentação, não só apresente exemplos. Não adianta você somente enumerar exemplos. A banca vai querer que você traga, obviamente, mais de um exemplo para poder alcançar a nota máxima no comando do tópico, mas somente enumerar exemplos não vai ter tanto valor argumentativo. Você precisa trazer exemplos, você precisa explicá-los, trazer ali uma informação adicional, vai convencer a banca, né? Foi essa estratégia aqui que ela utilizou, que essa estratégia é muito utilizada, que eu sempre vejo candidatos que alcançam nota máxima fazendo uso aí dessas estratégias técnicas de redação. Quanto à função de agregar pessoas, aqui trouxe mais um parágrafo para complementar e encerrar aqui a redação. Outra observação muito interessante que ela também comentou nesse vídeo é que ela escreveu a letra muito espremidinha aí para poder caber o tanto de informações que ela tinha para colocar na prova, né? Aqui, ó, no final, que eu achei engraçado, que começou a escrever rápido, né? Acho que foi aquela hora que o examinador deve ter dito que só faltava 1 minuto para entregar a prova, né? Acontece. Que muda aqui a letra na linha 30. Mas bora lá para o conteúdo. Quanto à função de agregar pessoas, o mapeamento de competências é decisivo na própria definição do perfil dos parceiros buscado pela organização. A partir dessa definição, pode-se proceder ao recrutamento interno, mais uma vez, ó, explicação, né? Que contribui para a motivação dos já efetivos, mas pode, não sei se é a palavra pode, contribuir para a concorrência do princípio de Peter. Ou externo, explicação novamente, que traz novos talentos, embora seja mais caro. Em qualquer dos casos, a tarefa do gestor será sempre a de fazer adequada correlação entre objetivos da organização e do funcionário, concorrendo assim, ó, novamente, o elemento coesivo que indica finalização de ideia, para o equilíbrio organizacional e desenvolvimento. Aqui não entendo que palavrinha é essa na linha 30, de forma eficiente, eficaz e efetiva. Palmas para essa redação, né? Alguém que realmente entende muito, estudou muito sobre a aplicação do mapeamento de competências à gestão de pessoas. Para cada um dos comandos de tópico, trouxe mais um exemplo, trouxe comprovações, trouxe ali referências externas. Você percebe que ela trouxe, em algumas passagens aqui na redação, referências externas de outros textos. Fez ali sempre, né, não só enumerou exemplos, como trouxe explicações básicas para poder aumentar o valor argumentativo e, de fato, merecer aqui a pontuação máxima com relação a conteúdo. Vou buscar aqui mais algum critério que a banca penalizou, não sei se comentei todos, da linha 16 e da linha 17, bora ver aqui. Tá difícil encontrar o erro, talvez a banca tenha penalizado aqui, ó, pela escrita da palavra desempenho. Porque as outras palavras estão escritas de forma correta. Funcionários, mapeamento, competências, aplicado, avaliação, custo cedilha. Desempenho aqui nessa linha, ó, você não consegue identificar o S, a diferença ali entre o S tá bem rasurada aqui, né? Do S, do E
em. Então, isso a banca acusa hoje como desvio de grafia. A banca até mudou o critério, já não chama mais desvio de ortografia, chama desvio de grafia, porque dentro do desvio de grafia inclui também questões relativas a ortografia, mas também inclui aquela letra ali que você escreveu errado, ou aquele S que parece outra letra, sabe? Então a banca ela ampliou o critério, hoje em dia chama de critério de grafia. Eu acredito que a banca tenha penalizado aqui na linha 17 com relação a esse critério. Depois da linha 17, a banca veio acusar um desvio aqui na linha 21, também de ortografia, bora ver qual. Vou voltar aqui para a redação. Linha 21 não, na linha 20. Aqui talvez, acredito que tenha sido isso, né? Porque você não consegue, não fica claro aqui que se trata de um S. Tudo isso a banca também penaliza. Por isso que eu sempre recomendo que você capriche aí na letra para evitar esse tipo de penalização. Porque aqui também, nesse fragmento, não encontro uma palavra que, do ponto de vista ortográfico, tenha sido escrita de maneira incorreta. Então, eu agradeço a todo mundo que ficou aqui comigo até o final desse vídeo, né? Com essa redação linda, maravilhosa, muito bem escrita, com muitos exemplos, com muita comprovação, com muita explicação, organizada, né? Segue aí, como eu sempre recomendo, o roteiro que a banca propõe, né? É um texto escrito de forma simples, você vê que não faz uso de nenhuma palavra aí que seja rebuscada, né? Palavra difícil, não precisa, sua redação ela precisa ser clara, precisa ser objetiva, precisa ser direta, precisa ter exemplos e precisa ter muita explicação para poder aumentar o valor argumentativo. Se você chegou aqui comigo até o final, deixei embaixo aqui na descrição desse vídeo alguns links úteis, ou seja, o link do meu curso de redação do Sebrasp, todo passo a passo aí, ensinando técnicas para vocês de redação. Também deixei aqui embaixo 5 temas inéditos, mais uma redação modelo que eu escrevi, né? E que eu faço também uma análise dessa redação modelo. 5 temas inéditos para você praticar aí e aumentar as suas chances de dar a sorte de cair uma redação que você estudou. Também deixei aqui embaixo outros links com relação ao meu Instagram, ao Clube de Redação da Nath, que eu envio semanalmente, né, conteúdos aí inéditos, envio lá todos os links de todos os vídeos que eu também produzo aqui no canal do YouTube. Se você chegou aqui também, deixa o seu like nesse vídeo, compartilha esse vídeo para outros concurseiros e concurseiras, né? Transborda na vida deles, concurseiros que precisam ter acesso a essas informações. Se inscreve nesse canal se você ainda não estiver inscrito e a gente se vê no próximo vídeo.